É mestre pela Universidade Federal da Paraíba e doutora em Ciências das Religiões. Michele leciona como professora efetiva da UFPB, no Campus 4. Suas pesquisas estão voltadas para a análise da língua e literatura clássica em suas mais diversas riquezas, né, desde a manifestação do trágico, do maravilhoso, do mítico, da poética, assim como também a sua relevância para a formação dos alunos de um ensino básico. Então, é com imensurável satisfação que a recebemos para esse momento de troca e construção teórica. Antes, eu gostaria só de deixar alguns avisos para vocês, que inclusive a professora já comentou algum. As perguntas, elas devem ser feitas ao término da fala da nossa convidada, caso vocês desejem falar, né, se pronunciar no microfone. A lista de frequência eu vou estar enviando pelo chat ao término da fala da professora e peço a todos e todas que permaneçam com os microfones desligados para que a gente possa evitar qualquer tipo de interferência. Se vocês quiserem falar ao final, a gente pode organizar uma lista através do chat, vocês vão colocando o nome de vocês, porque aí eu organizo a ordem, certo? Então, grato a todos e todas, o espaço é com a senhora, professora. Muitíssimo obrigada, Esther, pela apresentação e pela condução nesse dia de hoje. Então, agora, sem me repetir, porque algumas coisas eu já comentei, né, antes, mas, primeiramente, eu gostaria de enaltecer e reforçar o prazer, né, que é para mim estar aqui nessa manhã de hoje, né. Como eu falei, tratar sobre os mitos, tratar sobre a literatura, acaba sendo um momento de grande deleite, né? E ainda mais nesse momento, nesse contexto social que estamos vivendo, né? E aqui eu gosto de enfatizar, porque muitas vezes a gente age como se nada tivesse acontecendo, né? Como se tudo tivesse normal, e é preciso a gente entender que, de fato, estamos vivendo um momento histórico que jamais iremos esquecer, e esse momento histórico causa, sim, grandes danos físicos e psicológicos para muitas pessoas. Então, eu me solidarizo com toda essa situação, e eu sei que cada um está aí da sua casa ou do seu trabalho, acompanhando esse trabalho, e que a gente possa se integralizar nessa vivência de grande aprendizado. Também gostaria de agradecer, né, aos organizadores do primeiro Amolite, esse primeiro Congresso Nacional sobre os Amores Literários, né, um tema extremamente instigante, e que eu já fico super ansiosa para os próximos eventos, né, as próximas edições do Amolite, e vida longa a esse congresso que estamos aqui tendo o prazer de darmos esse pontapé inicial, e agradeço veemente o convite, né, para eu poder palestrar nesse evento sobre um tema tão caro às minhas pesquisas, né, que é sobre o mito de Eros, e vamos fazer também essa análise lá no final da apresentação com a narrativa de Apuleio, que vai ser uma das versões de Eros. Vocês vão ver ao longo da minha apresentação que a gente vai passar por vários Eros, né, várias representatividades. E aí vocês vão entender por que eu estou já começando dando esse spoiler inicial de que a de Apuleio vai ser uma dessas representações, tá bom? Esther, só comentando, eu estou acompanhando o tempo, tá bom? E aí não precisa se preocupar em avisar quando tiver... A não ser que eu passe o tempo, aí você puxa a minha orelha, mas fora isso eu estou aqui acompanhando, tá bom? Tá certo. Então, nosso trabalho hoje dedica-se a apresentar sobre o mito de Eros, desde a sua origem até a sua mímesis na narrativa sacra de Apuleio. Como um roteiro esquematizado da nossa apresentação, nós vamos debater alguns aspectos relevantes desse mito. Primeiro deles, e como não poderia deixar de ser, eu não poderia fazer diferente, seria apresentar para vocês a relação do mito de Eros com a beleza, porque eles são um par indissociável, como poderemos entender
um pouco mais à frente. Inclusive, a própria Afrodite, né, em uma das versões do mito, ela é a mãe de Eros. Então, essa deusa da beleza e o sentido do belo, de maneira geral, vai estar sempre correlacionado com a relação de Eros também. Então, a gente começa por aí. Depois, a gente vai entender um pouco a origem de Eros e também a sua genealogia, que é multigênese, ou seja, existem várias correntes e várias perspectivas dessa genealogia de Eros, tá bom? Então, a gente vai entender também um pouco dessa origem do personagem. Compreendendo que a nossa perspectiva sobre o mito de Eros, ela não é psicanalítica, porque a gente sabe que existem muitas apropriações do mito, de Eros e Psique, por exemplo, né? Existem, inclusive, muitas obras que debatem o mito de Eros e Psique como esse arcabouço de fundamentação psicanalítica, que são estudos válidos e bem ricos, mas a nossa perspectiva hoje é a fundamentação dessa teoria, ou seja, qual é a gênese desse mito, qual é a origem desse mito de Eros, que futuramente deu o arcabouço necessário para análise psicanalítica. Mas qual é a origem dele? Quais são os seus elementos firmadores e fundadores? Qual é a sua genealogia? Quais são as suas características mais relevantes? Quais são as suas representações? Então, todo esse aprofundamento que a gente vai fazer, no futuro foi absorvido pela teoria da psicanálise, só que a gente não vai se aprofundar, porque aí já seria um outro tema. Então, a gente, como a palestra indicou, a gente vai estar dedicado a entender essa origem do mito de Eros. A partir disso, a gente vai ver também algumas representações desse mito. Como eu já adiantei para vocês, a gente vai ver que teremos diversas mímeses desse mito de Eros. Então, a gente não vai estar aqui lidando com um objeto de estudo unitário, homogêneo. Então, vamos já desconsiderar essas expectativas, digamos assim. Se vocês vieram aqui para entender um Eros homogêneo, uniforme, não é o que a gente vai encontrar. Pelo contrário, a gente vai ver que desde a sua origem, ele vai ter várias opções e definições, e também as suas representações serão múltiplas. Dentro desse percurso, a gente precisa também compreender qual é a diferença entre erotismo e entre sexualidade. Porque sempre que a gente estuda o mito de Eros, e a gente vê que tem uma relação com o erótico, né? Que a própria palavra erótico vem do termo Eros, né? Então, como é que esse erótico se dissocia da sexualidade? Certo? Então, a gente vai também trazer um pouco dessa discussão. E aí, a gente finaliza a apresentação a partir de Apuleio, né, na obra chamada O Asno de Ouro, em que teremos uma dessas representatividades do mito de Eros, tá bom? Então, a gente vai finalizar com a narrativa de Apuleio e compreender quem é esse Eros. Por quê? Iremos começar com o mito de Eros, multigênese e polissêmico, com várias representações. E iremos terminar a apresentação com uma dessas representatividades do mito, a partir da produção do Apuleio, certo? Então, a gente vai entender esse Eros enquanto um personagem. Então, a gente tem o Eros de uma maneira ampla, a partir de toda a sua significação, que a gente vai passar por esses dois âmbitos também. E aí, no final, a gente vai ver o mito de Eros representado em Apuleio como um personagem, tá bom? Então, a nossa apresentação, ela se objetiva a discutir esse mito de Eros a partir de sua origem multigênese
e os seus aspectos mais recorrentes no mundo greco-romano. Falar sobre o mito de Eros no mundo grego já dá uma grande investigação. Falar sobre o mito de Eros no mundo greco-romano já exige de nós uma nuance e um aprofundamento maior, porque a gente precisa compreender que o Eros grego é diferente do Eros romano. Tem uma relação, porque um tem uma conexão com o outro, porém, é preciso e é necessário reconhecer as especificidades desses dois mundos em que o Eros será cultuado, tá bom? E aí, essa configuração vai perpassar a partir da Teogonia de Hesíodo, que é de onde a gente também vai começar, e a gente vai ver até a representação mais tradicional do Eros no mundo romano. Que Eros é esse? É o famoso Cupido. E daqui a 2 dias, estaremos todos aí vivenciando esse dia dos namorados, né? Então, certamente, todos vocês já viram em alguma propaganda, em algum outdoor, enfim, algum post no Instagram. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram algum cupido, né? Essa é uma imagem muito recorrente. Então, quando a gente vê aquela figura do cupido, é essa figura do Eros romano. Isso mesmo, Fernando. Em muitos desenhos, né? Aqueles desenhos animados, a gente vê aquele menininho gordinho com aqueles cabelinhos cacheados, ele bem rechonchudo, geralmente, né? Bochechudo e com o arco e flecha, né? Para poder flechar os enamorados, né? E aí estamos às vésperas do Dia dos Namorados e a gente vê essa imagem é muito recorrente, seja em propaganda, em vídeo, às vezes lá no outdoor, enfim. A gente vai ver bastante isso. Se preparem que dia 12 estaremos aí imersos em muitos cupidos, né? Então, essa imagem que está quase na nossa memória afetiva, nesse inconsciente coletivo, né, do cupido, ele decorre, sim, do Eros grego. Porém, está mais relacionado a essa formação romana mesmo, tá bom? E aí eu tenho certeza que o Dia dos Namorados, para quem tem um companheiro, uma companheira ou não, verá com certeza um cupido. E aí no Dia dos Namorados vocês vão lembrar de mim, né? Por favor, não esqueçam de lembrar e saber que esse cupido é a imagem popularmente conhecida, advinda da figuração romana. E aí, aí vocês vão dizer, professora, eu quero lembrar de todo mundo, menos da senhora no Dia dos Namorados, né? Tenho mais o que fazer. Pois é. A professora aí com síndrome de perseguição. Então, esse cupido, ele vai ser caracterizado como uma criança alada que brinca de flechar os seus amantes, né? E aí é como uma brincadeira. Às vezes ele flecha as pessoas, elas nem queriam, mas aí elas são domadas completamente. O não querer é algo importantíssimo. Guardem isso aí lá para frente. Não querer ser flechado pelo cupido. Não querer se enamorar. Não querer se dedicar e ceder ao amor. Pensem bem, muitas vezes não queremos ceder à força do amor, mas somos tomados por algo maior que nos domina por completo. E a gente vai poder aprofundar um pouco disso também lá na frente. Então, esse Eros, ele é, de maneira geral, uma força motriz. E ela é uma força divina. Também é algo que está lá no título da minha palestra e que a gente vai estar sempre retomando. Ao falar sobre esse Eros, a gente está falando de uma força divina, uma força sagrada. E qual a importância dessa força sagrada? É reconhecer, independentemente de crença religiosa, é reconhecer que se trata de uma força sobre-humana. Certo? Então, minimamente, essa é a compreensão que a gente precisa ter. Se trata de uma força sobre-humana. Dessa maneira, os humanos não têm poder para enfrentar a força do Eros. Tá bom?
Continuando, a gente vai, no final desse percurso, entender como Apuleio vai desenvolver esteticamente a representatividade de Eros a partir de sua obra, O Asno de Ouro, tá bom? Então, na narrativa de Apuleio, a gente vai ver o quê? Não esse Eros multigênese, porque o Eros multigênese não será o que estará em Apuleio, até porque em Apuleio ele tem uma filiação determinada, já que ele é o filho de Afrodite, tá bom? Então, em Apuleio, a gente vai ver o personagem Eros, a representatividade desse mito. Nesse caso, ele faz um par com Psique, que é a sua amada, e ele é filho de Afrodite, tá bom? Então, metodologicamente, como já deu para perceber, estaremos fazendo uma compreensão dessa mimesis a partir de sua relação com a sociedade, com a estética e com a religião. Então, esses três elementos, eles estarão integrados em nossas análises, tá bom? Inclusive, até no nosso referencial teórico, na nossa perspectiva analítica, vocês vão perceber ao longo da apresentação que estaremos perpassando por esses três eixos. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Ai, não foi? Agora foi. Pronto. Então, indo para o nosso primeiro tópico da apresentação, como eu falei para vocês, beleza e Eros são um par indissociável. E essa configuração, ela é bem ampla. Então, a gente vai ver que o Eros, ele vai estar relacionado ao sentido maior do que seria a beleza para o mundo greco-romano, e a beleza no mundo greco-romano perpassa todo esse mosaico que eu coloquei aí para vocês. Vejam que esse mosaico, ele é bem dinâmico. A gente tem a representação aí de repulsa, de vida, de morte, de sacro, do que é agradável. Ao mesmo tempo que representa o agradável, representa aquilo que é repugnante, representa a memória, a atração, o prazer, a dor, enfim. Então, já que, vamos pensar de uma maneira bem prática, se Eros e beleza são indissociáveis, e se a beleza tem toda essa ampla dimensão de significados, naturalmente, Eros, e consequentemente, Eros também vai perpassar por toda essa dimensão de um campo semântico extremamente vasto. Tá bom? Quando a gente fala sobre Eros e a sua relação com a beleza, a gente tem várias obras, né, que nos fundamentam, e aqui eu destaquei só algumas delas, até para guiar alguns de vocês que também têm interesse em se aprofundar no tema, como as obras de Platão, Febo, Banquete, Ion e tantas outras. A gente tem uma obra também bem interessante para se iniciar nesse tema, que é A Beleza, de Roger Scruton, e Eros na Grécia Antiga, de Claude Calame, para quem quiser se ater a esse Eros no mundo grego, né? Apesar que ele também trata do mundo greco-romano, tá bom? Então, aí eu deixei só algumas, porque eu sei também que o público é muito diverso. A gente tem pessoal da psicologia, tem pessoal de letras, tem pessoal de letras clássicas, enfim. Então, como a minha apresentação é para tentar atingir pessoal que está na pós, pessoal que está na graduação, então vejam que eu vou dinamizar a minha linguagem, né, para tentar atingir todos os públicos, porque eu não vou estar aqui me dedicando e me dirigindo apenas a um tipo, né, de espectador. E aí, nesse percurso, é importante a gente entender o que diz Platão lá na República. Ou seja, as coisas belas são difíceis. Dessa maneira, a apreensão do belo nos vai trazer certas dificuldades. Como diz o próprio Platão, as coisas belas são difíceis. Então, para que eu possa atingir o ideal, a perfeição,
em tudo que eu faço na minha vida, independentemente de qual seja o setor, naturalmente aquilo vai me trazer dificuldade. Fazer de todo jeito seria bem mais fácil. Se eu almejo a beleza, ou seja, se eu almejo aquilo que há de mais belo no meu trabalho, na minha vida, enfim, isso vai me trazer uma série de dificuldades para que eu consiga aprender. E aí, vejam bem, se é tão difícil alcançar a beleza, vamos entender assim, primeiramente, quando a professora fala em beleza, a professora está falando de quê? A professora está falando da menina que é capa da revista, ou está falando de uma beleza física, de um modelo ou de uma modelo, ou ela está falando da beleza profissional de uma vida de contemplação. Então, a primeira coisa que a gente já precisa entender, toda vez que eu estiver falando em beleza, eu estou falando de um conceito filosófico. Eu não estou falando aqui de um elemento restritamente estético ou restritamente físico. A beleza pode ser uma ideia, a beleza pode ser um elemento físico, sim, mas ela vai perpassar por todos esses mundos. Então, eu vou ter a beleza na filosofia, a beleza na arte, a beleza na questão física, a beleza na vida, uma vida bela, certo? Então, essa beleza que a gente vai estar tratando é uma beleza filosófica. A beleza, nesse contexto filosófico, está relacionado à verdade e relacionado ao ideal de algo, né, próximo à perfeição, próximo a o que há de mais intrínseco e verdadeiro. Tá bom? Então, primeiro vamos entender essa ideia de beleza. Entendida essa ideia de beleza, eu vou compreender que, notadamente, eu terei dificuldades para aprender essa verdadeira beleza. Então, vamos para uma imagem bem tradicional, bem peculiar. Eu pretendo atingir, digamos, no meu laboro, no meu trabalho, eu pretendo atingir a beleza, eu pretendo atingir a verdade daquele meu trabalho, eu pretendo atingir a perfeição desse trabalho. Naturalmente, isso vai me trazer grandes dificuldades. Diante dessa dificuldade, já que as coisas belas são difíceis, como diz Platão, e eu terei muita dificuldade para lidar com aquilo, quem é que vai me ajudar nessa empreitada? Quem é que vai me ajudar a atingir esse ideal de beleza filosófica? Quem será? Será justamente Eros. Então, do ponto de vista filosófico, Eros vai ser fundamental para o alcance da beleza. Por quê? Porque Eros vai ser justamente a força, o desejo, a motivação, todo o anseio propulsor, tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos desperta. Então, Eros tem esse poder de despertar e ele tem esse poder de nos motivar. Então, se a beleza, o alcance da beleza é difícil, eu preciso de algo que não me faça desistir nesse meio do caminho. E quem é que não vai me fazer desistir? É justamente o Eros. Quando eu tenho esse amor e esse desejo, essa paixão, muitas vezes, que me move a não desistir, que me move a seguir e a continuar. Certo? Então, por isso que falar em beleza e falar em Eros são sempre elementos correlacionados. Então, toda essa insistência, essa motivação, o Eros é que nos vai propiciar. Tá bom? Para demonstrar a vocês, do ponto de vista da genealogia, que Eros e beleza são um par indissociável, a gente tem
na própria teogonia de Hesíodo, a compreensão de que, a partir do momento em que nasce Afrodite, nasce também Eros e desejo. Ou seja, o nascimento da deusa da beleza é concomitante ao nascimento de Eros, já que eles são inseparáveis. Então, a própria genealogia vai nos dar essa explicação, já que a gente sabe que o mito, ele representa uma cosmogonia. Exatamente, Fernanda. Afrodite e Vênus são as mesmas representatividades. Afrodite no mundo grego, Vênus no mundo romano. Então, dentro dessa perspectiva, né, temos uma diferença ou outra entre a representação grega e romana, mas elas são sinonímicas, é sinônimo. Quando eu falo em Afrodite, você pode compreender como Vênus e está perfeito. E aí, na Teogonia de Hesíodo, que é uma obra que demarca essa cosmogonia, né? O que é exatamente a cosmogonia? É a origem do cosmos. E aí, várias obras da mitologia, a gente sabe que tenta explicar como é que as coisas começaram, como é que o mundo surgiu, como é que as emoções surgiram, como é que as representatividades surgiram. Então, toda essa cosmogonia está lá na teogonia. E aí, a gente tem aí uma historieta, né, que eu vou só falar assim bem rapidamente. Cronos, ele vai cortar os genitais do seu pai Uranus, por quê? O pai de Cronos, né, comia todos os filhos. E aí, Cronos, ele resolve, né, acabar com aquilo que o pai estava fazendo, e aí ele corta os genitais do pai com uma foice, que inclusive foi a sua própria mãe quem ajudou nessa empreitada. E aí o pênis, né, vai ser jogado no mar, vai cair no mar. E aí as espumas vão fazer com que nasça Afrodite. Então a Afrodite já nasce desse ato de castração, de certa forma, e assim que ela nasce conjuntamente seus dois filhos, Eros e Desejo. Então, dentro dessa história, até porque, como eu falei, né, aqui o público é muito diverso, então eu não vou me ater especificamente a algumas questões do mito, que aí já não pode ser interesse de alguns. O que é que a gente precisa entender e depreender? É que nasce a deusa da beleza e nasce o deus Eros. Nascem juntos. Deusa da beleza e o deus Eros nascem juntamente, tá bom? Isso é que precisa ficar claro para vocês. Então, Eros e Desejo são os dois filhos de Afrodite. Então, Eros e Desejo estarão sempre juntos com Afrodite. Eu até coloquei aqui umas imagens que dá para a gente ver. Isso vai estar lá no Banquete, vai estar em outras obras-chama de Platão, vai estar na filosofia, mas o importante é vocês entenderem, nesse caso aqui, que Eros e Desejo estarão acompanhados da beleza. E por que tudo isso? Né? Primeiro, pelo aspecto da genealogia, eles nascem juntos. Segundo, porque falar em beleza é falar na necessidade de desejo e de Eros, para que eu possa ter motivação e eu possa ter uma força propulsora que me faça atingir a beleza. Já que o acesso à beleza é muito difícil, eu preciso de muita motivação, de muito Eros, que mova a minha vida e que me desperte e me alimente no anseio do belo. Tá bom? E aí, isso vocês podem levar para a vida de vocês, tá bom? Levem para a vida de vocês. Vocês precisam de Eros para viver. Vocês precisam de Eros para alcançar a exatidão e a perfeição em tudo que vocês forem fazer, para vocês atingirem essa beleza máxima. Então, em grego, o termo que a gente usa, né, para tratar dessa beleza filosófica, né, essa beleza mais ampla que eu estou trabalhando aqui com vocês, é o kalon, que vai representar as coisas belas. Essas coisas belas se ligam ao que é
o que é justo, o que é agradável, o que é harmônico, o que é desejável, e vai ligar tanto ao corpo, que em grego a gente chama o soma, né? Como ao eidos, ou seja, também a ideia. Então, vai se ligar a esses dois elementos. Tanto, quando eu falo em beleza, ela tem duas apreensões básicas. A física e a ideia. Então, está ligado tanto a uma concretude, como também a uma questão imaterial. Como a gente vê, por exemplo, aqui eu trouxe só um exemplo para vocês entenderem, a Bela Morte, né, que é um clássico na análise da literatura grega, que até a morte precisava ser bela, né, para demonstrar o anseio que esse povo tinha pela beleza, era tamanha que até não bastava pensar no nascimento belo, não bastava pensar numa vida bela. Até na morte se planejava como ter também uma morte bela, uma morte honrosa. E qual a importância de ter uma morte bela, né? Justamente para poder você ter a glória imperecível, ou seja, você atingir a eternidade. Então, as pessoas que conseguiam viver belamente e ter uma morte bela, elas se tornavam eternas. Elas poderiam morrer fisicamente, mas a sua história seria cantada como uma história exemplar para todas as outras gerações. Então, a vida bela e a morte bela propiciaria você ter justamente a eternidade. E aí você conseguiria ser um imortal, algo que era comum apenas aos deuses, você poderia alcançar através dessa representatividade. Que bom, Rose, que você está gostando da apresentação. Fico muito feliz. Esse feedback, para mim, também é muito importante. De fato, como você está falando aí, são muitas as obras que fazem relação com o mito de Afrodite e com tantos outros, né? Medeia, Perséfone, enfim. A literatura moderna e a literatura contemporânea está sempre fazendo novas releituras, né? Desses mitos e tentando relocá-los para a atualidade. E aí esse feedback é bom porque eu não estou vendo vocês, né? Infelizmente, por ser online, né? A gente não tem esse contato de se ver. E aí vocês podem ir participando no chat que eu vou me guiando aqui na minha apresentação. E é isso mesmo, Fernanda. A vida das pessoas, quando conseguem fazer história, elas se tornam eternas. Então, a pessoa viveu há 200 anos atrás, mas até hoje todo mundo fala, né? E essa eternidade faz com que se supere a mortalidade dos homens, né? Vejam aí nessa imagem que temos mais uma vez esse par que eu disse para vocês. Indissociável entre Afrodite e entre Eros, né? Vejam que Eros está chegando perto de Afrodite aí. Afrodite está até com a flecha na mão do Cupido ou do Eros, né? Tanto faz. Então, eles estão sempre juntos. Lá em Apuleio, a gente vai ver isso também, né? Inclusive, Eros vai ficar a serviço de Afrodite. Afrodite, quando vai querer se vingar de Psique, ela chama Eros. Então, Eros é quem, tipo, resolve tudo para ela e ela deixa ele encarregado de resolver suas coisas. Por tudo isso, eu não poderia começar a apresentação sem fazer logo esse link para vocês, do quanto eles são indissociáveis, porque a gente vai ver isso até o final. E aí, essa beleza no mundo antigo, como eu falei para vocês, ela vai ser muito ampla, ela vai ligar a atração, a repugnância, o prazer, a dor, né? Ela vai estar relacionada, inclusive, ao feio, já que, como diz Humberto Eco, o feio não é a negação da beleza, mas uma outra face do belo, né? Ao mesmo tempo, atração e repugnância. Como é que a beleza consegue atrair
e consegue causar repulsa ao mesmo tempo. A gente vê isso, por exemplo, no mito de Medusa. A gente sabe que Medusa era uma jovem muito bela, né? E depois tem várias versões do mito, mas uma delas ela vai ser castigada. E daí vai ter os cabelos que eram belos, vão se tornar, né, serpentes. E aí, essa Medusa, ela representa bem, né? Ela é uma mulher atraente, mas ao mesmo tempo ela causa essa repugnância, já que as pessoas não podem vê-la, né? Então, Iveson fez uma pergunta bem interessante, né? Até que ponto Eros provocaria a cegueira da razão? Então, do ponto de vista da filosofia, Iveson, Eros é razão. E Eros é necessário para a razão. Por isso que os filósofos, eles cultuam Eros, né? Por exemplo, se a gente vê através de Platão no banquete, você vai ter ali um elogio, como a gente chama, né? O elogio a Eros. É toda uma homenagem que ele está fazendo ao deus Eros. E por quê? Porque Eros, ele vai ser responsável por essa condução, essa motivação, esse despertar e esse impulso. É isso que eu queria dizer. Eros vai nos impulsionar a chegar à racionalidade, já que para o filósofo a razão era a beleza maior, né? Então, sem Eros eu não consigo estudar, eu não consigo me motivar do ponto de vista dessa filosofia, né? Eu não conseguiria atingir a minha racionalidade plena, porque eu estaria como? Digamos, uma apatia. Sem Eros, você estaria apático, você estaria sem vontade, sem gana de vida, sem gana de lutar. Então, nesse contexto da Grécia, o Eros ele é fundamental. É tanto que havia muitos cultos dedicados a Eros, seja na filosofia, seja na arte, seja para relações amorosas, seja na religiosidade, porque você precisa do Eros para impulsionar essa vida. No contexto romano, aí a gente vai ter o que você falou, isso. Então, o que você falou é interessante, porque em Roma, a gente já começa a ter um elemento que aí esse Eros passa a se reconfigurar como algo que traz uma cegueira, como algo perigoso. A gente vai ver muito isso, inclusive, em Sêneca. Até também pelo estoicismo, né, que é a corrente filosófica dele. Então, a gente já observa esse... eu estou falando aqui, a especialista em Sêneca está participando. Viviane, tudo bom, Viviane? Beijo. Minha amiga. Olha aí, ela pode falar mais que eu sobre isso, viu? A especialista é ela em Sêneca. Ainda bem que eu acertei, né, Viviane? Ela já estava aí, ó. E aí a gente já vai ter essa outra configuração, tá bom? Mas aí tem esse aspecto sim, isso não é de todo... como eu falei, a gente tem o Eros de uma maneira muito dinâmica e de múltipla representação. E aí a gente vai ver, né, nessa apresentação algumas delas. Então, se a gente começa lá na Teogonia, para entender essa origem de Eros, a gente vai ter Eros como um deus primordial, ou seja, um dos deuses basilares para a origem do universo, diante dessa cosmogonia, e também a gente vai ter ele como filho de Afrodite. Só na Teogonia a gente já tem duas filiações aí para Eros. Como Deus primordial, ele está na origem, né, do mundo. Ele está nessa cosmogonia, juntamente com Caos, Terra, Tártaro e, por último, Eros. São os 4 deuses primordiais. Enquanto filho de Afrodite, né, está naquele contexto que eu já tinha explicado para vocês, em relação ao nascimento de Afrodite e, consequentemente, nasce Eros também. Na Teogonia, a gente tem 2 filiações. Mas aí, o que é que eu quero mostrar para vocês? É que lá na Teogonia, Eros já tem algumas representatividades que nos fazem compreender também a sua apropriação psicanalítica e as apropriações na literatura de maneira geral que esse Eros vai ter. Essa tradução é minha, tá bom? Por isso eu não coloquei aí o tradutor.
Não coloquei aí também o original para não ocupar muito espaço. Depois eu vou fazer uma análise desses termos mais à frente. Então, Eros, ele é o mais belo entre os deuses imortais. Então, vamos ver essas configurações. Ele é o relaxa-membros de deuses e de homens. Então, quando você se vê apossado, né, pela divindade erótica, você se vê sem força, né, nos seus membros, porque você se vê domado, é a questão dessa dominação do Eros, e ele domina o seu intelecto e a sua vontade, certo? Então, esse é um dos poderes de Eros. Do ponto de vista dessa análise, a gente tem ali alguns termos gregos que vão ser usados, né? Por exemplo, como o mais belo, né? O Kalistos, que vai representar essa beleza, digamos, esse apogeu da beleza, né? Mais uma vez, se Eros está sempre ao lado, é filho de Afrodite, Afrodite é essa deusa da beleza, então, naturalmente, o Eros também vai ser esse deus belo, vai ser esse deus também que vai dominar tanto a vontade humana, como vai dominar o intelecto. Então, ele domina a razão e domina a vontade. E, sim, como eu também já tinha falado, né? Na teogonia, a outra filiação de Eros é justamente Afrodite. Então, ele é filho de Afrodite e ele nasce junto com Hímeros, que é o desejo, certo? Então, desejo e Eros andam lado a lado. Por isso que eu falei que o Eros muitas vezes representa essa gana e esse desejo que nos impulsiona a seguir. Aqui apresentando uma genealogia é só para vocês entenderem por que ele é multigênese, né? Então, se ele é multigênese, se ele tem uma origem completamente diversificada, naturalmente, as suas representações também vão ser diversificadas, né? Então, vejam aqui que ele vai ter várias correlações aí de nascimento, tá bom? E não vai se aprofundar nelas, mas é importante vocês se aterem que essa diversidade, ela existe. E, naturalmente, isso vai interferir nas suas múltiplas representações. Então, aí, fazendo esse link, se ele tem múltiplo nascimento, múltiplas origens, naturalmente ele também tem múltiplas representações. Como eu até falei aqui, já pela provocação da pergunta de Iveson, né? A gente já deu para entender aí, quando eu respondi para ele, essa dinamicidade representativa de Eros. De maneira geral, vou trazer algumas delas. Como, por exemplo, o desejo. Né? O Eros representa esse desejo necessário para nos guiar e nos motivar. Ele também representa a paideia, ou seja, a necessidade do erótico para a formação humana. Então, a paideia é um termo grego que a gente usa para... Tem todo um desenvolvimento desse termo, mas aqui para a gente basta entender como a formação educacional, a formação cultural do indivíduo. Então, dentro dessa apropriação, eu necessito do Eros. E é por isso que, na filosofia, o Eros vai ser um elemento tão importante, né? Sem o impulso erótico, você não teria a filosofia, porque nos exigiria, né, toda uma necessidade de dedicação e de empenho. O Eros, ele vai ser essa divindade, né, como um daimon, que vai ser um gênio desse mundo superior. Então, ela intercala, né? O Eros intercala entre deuses e homens. E aí, para vocês terem uma ideia, eu até trouxe esse exemplo aqui, para vocês terem uma ideia, como o Eros, ele é tão diverso. Vejam aí, eu falei que ele é essencial na filosofia. Eu já falei que ele é essencial na religiosidade. Ele é essencial nas questões amorosas em si, né? Nas questões amorosas de sexualidade, de encantos, né? E de vivências afetuosas, né? E aí também a gente vai ver o Eros na questão da guerra. Ou seja, já um outro elemento bem diferente.
O Eros não vai ser só importante para a vida humana. Vejam que se a gente precisa de continuidade, se a gente precisa de descendência, né, a partir da questão da fertilidade, você necessita de relações amorosas que possam constituir e colaborar com a continuidade da vida humana. Então, falar em fertilidade era algo essencial no mundo antigo. Hoje, não tanto quanto, né? É bem diferente daquele período em que eles faziam muitos cultos, né, dedicados a deuses da fertilidade, já que essa fertilidade representaria a continuidade da raça humana, né? Como muitos imaginavam. Mas aí, o Eros, até na guerra, ele vai ser importante. E aí você pode imaginar, como assim? Se você acabou de dizer que o Eros é importante para a vida, para impulsionar a vida, como é que nesse contexto de guerra, e notadamente de morte, você vai ter o erótico como fundamental? Isso aí vai acontecer justamente porque, para que eu possa me entregar no campo de batalha, para que eu possa entregar a minha vida no campo de batalha, eu tenho que me dedicar integralmente e amar aquela entrega, de tal maneira que eu posso deixar naquele campo de batalha a minha própria vida, e eu vou fazer isso sem medo. Eu vou fazer isso com entrega plena e total. E aí, em Esparta, em alguns dos treinamentos que eram feitos, né, inclusive desde a infância, eles faziam os cultos aéreos para poder desenvolver as habilidades, né, de guerra no campo de batalha também. Então, vejam como é bem diverso e como o Eros vai estar em vários contextos. Um desses contextos é também o da religiosidade, né? Como eu também já falei para vocês. Então, a partir desse elemento da sacralidade, o Eros, ele atinge o quê? O nosso coração. E aí ele pode nos debilitar ou pode nos mover, né? Então, como essa necessidade de motivação faz com que o Eros seja imprescindível em vários campos institucionais, certo? Como diz Platão, o amor nos comanda e nos lidera. Ou seja, Eros tem o poder de nos comandar e de nos liderar. Dessa maneira, independentemente de qual seja o contexto, ele será essencial. Ainda para a gente entender algumas dessas representações, a gente tem, como eu já até falei, o Eros romano, como essa criança alada, muitas vezes impossível e brincante, mas o próprio Eros romano, ele não se restringe a essa imagem do cupido que nós temos. Porque, como eu até já falei, né, ele também vai representar uma força destruidora, uma força que nos cega, né, como, por exemplo, a gente vê bem nitidamente em Fedra de Sêneca. E a gente tem esse Eros trágico também, né? Então, esse Eros que, ao mesmo tempo, nos impulsiona, que nos dá vida, que alimenta nossas relações amorosas, que nos dá motivação, que nos dá gana para o empenho da filosofia e da racionalidade, ele também pode nos trazer dor, pode também nos trazer sofrimento, certo? Então, ele vai estar nesses âmbitos, muitas vezes, paradoxais. E aí, de maneira geral, o que a gente não pode desvincular em relação a Eros? É que Eros está na condução do belo e da verdade. Ele está na condução do amor à filosofia. O Eros, ele é uma força motriz. Ele é dominante, domina nossa vontade, domina nosso intelecto, domina os nossos anseios. O Eros, ele é atraente, ele é adorável, e por isso ele consegue nos dominar a partir desse poder de sedução e de dominação que ele tem. Ele pode nos entregar desmedidamente a morte. A entrega é tamanha, o impulso erótico pode ser tão amplo que ele pode fazer com que você se entregue até mesmo à morte, como foi o exemplo que eu citei para o campo de batalha, tá bom?
Assim também como as paixões, né, gente? Não podemos esquecer aí do romantismo, em que a relação maior do erótico romântico é justamente a entrega à morte, né? Você ama tanto aquela pessoa que sem ela você não consegue viver, né? Até relacionado a esse mito andrógeno e esse amor que leva à morte, né? Vamos lembrar lá do sofrimento do jovem Werther, olha aí, Romeu e Julieta, exemplo perfeito, Fernanda. Romeu e Julieta mostra justamente esse erótico que leva à morte, né? A essa entrega total. E é uma entrega sem dor e sem sofrimento, viu? Você se entrega conscientemente àquela morte, né? Você se entrega de maneira, de maneira tal, você entrega a sua própria vida. Isso mesmo, Viviane. Então, a gente tem, a literatura nos traz vários exemplos, né? Em relação a essa entrega desmedida à morte, não apenas no campo de batalha, não apenas nesse contexto de guerra espartana, mas no contexto amoroso, né? São muitas e muitas histórias assim. Outro elemento principal é que o Eros representa a imortalidade. E como é que ele vai representar a imortalidade? Através do impulso da fecundidade e da procriação, né? Já que ele vai fazer com que as pessoas se enamorem, se envolvam, até quando elas não querem. O mito de Apolo e Daphne, por exemplo, é um desses mitos que a gente vê em que o Eros tem uma força tamanha que muitas vezes subjuga a vontade do enamorado, né? A gente vai ver isso lá com Apolo e Daphne, que Apolo nem estava aí interessado em Daphne, mas aí ele vai ser flechado, né? E a partir do momento em que ele vai ser flechado, ele vai se ver dominado, e aí vai ficar completamente apaixonado por Daphne, né? Mas aí não é uma vontade própria, digamos assim, é uma subjugação em relação ao Eros. Daí o poder que essa divindade tinha, né? Ela domina deuses e domina homens. Nem os deuses podiam contra Eros. Nem os deuses conseguiam resistir à dominação e aos encantos de Eros. Como eu falei para vocês, a gente precisa entender um pouco dessa diferença entre erotismo e sexualidade. E por que a gente precisa? Porque o erotismo, ele está relacionado a tudo que eu falei para vocês durante essa apresentação, em relação às representações de Eros, e, ao mesmo tempo, a sexualidade ela é parte disso, mas não se restringe a isso. Ou seja, o sexo e a sexualidade faz parte do erótico, mas não limita o erótico, certo? A sexualidade compõe um dos elementos do erótico. Só que o erotismo ele vai muito além, como eu mostrei para vocês. Vai estar na religiosidade, vai estar na filosofia, enfim. Exatamente, Rose. Eloy colocou aí até uma música, música de Sandy Júnior aí para mostrar o amor, né? Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Pois é, olha aí. Sandy Júnior já profetizando, o amor é imortal, tá vendo? E não tem jeito, né? A gente não consegue lutar contra ele. Eloy já tá entrando aí no clima do Dia dos Namorados, né? Já tá aí romantizando. E Rose comenta sobre o sofrimento do jovem Werther, exatamente, né? Conta-se, né, que influenciou muitas pessoas a se suicidarem, ou seja, não bastava a representação literária trazer para essa entrega da morte, mas fez com que as pessoas, só ao ler a obra, já também tivessem esse impulso erótico de uma entrega da própria vida, né? Então, quando a gente fala em erotismo e sexualidade, é importante porque
é impossível falar de Eros sem falar em sexualidade, certo? Mas é importante e necessário depreender que esse sexo e que essa sexualidade é um dos elementos. Não é o que vai restringir o erótico, vai ser um dos seus componentes, tá bom? Então é outra coisa também importante para ficar clara. Não, Marta, que eu saiba, a lista não passou. Então, o erotismo ele vai estar na poesia, o erotismo ele vai estar na religiosidade, o erotismo vai estar na guerra, né? Vai estar na fecundidade, enfim. O campo do erotismo ele é bem mais amplo. Diferente da sexualidade, em que a gente vai ter toda essa restrição de procriação. E aí, esse erotismo ele é tão importante na religiosidade que muitas vezes ele serve como um controlador social. Por exemplo, é o que acontece na quaresma, é o que acontece no carnaval, nesse contexto do cristianismo, por exemplo, em que se coíbe, né, essa vivência sexual, para demonstrar que a sexualidade faz parte de um regulador social também. E aí Carmelinda cita o fato de barrar a circulação das obras, né? Isso acontece muito. Não só na de Goethe, como várias outras obras já passaram por esse tipo de censura. E o que faz com que uma obra seja censurada? Entre vários motivos, né? Mas dentro do nosso contexto aqui de análise. Muitas vezes é justamente a força erótica que essa obra tem de contagiar as pessoas. Eu não estou falando de força sexual, estou falando de força erótica. Ou seja, essa motivação que ela tem de contagiar as pessoas, de convencer as pessoas. Então, essa obra tem essa força tal, e muitas vezes ela vai ser coibida e censurada. E aí a relação do Eros e da questão da sexualidade, né? A gente pode ver desde a representação lá de Príapo, no mundo antigo, como a gente vê, por exemplo, em Santa Teresa d'Ávila, já nesse contexto do cristianismo, mas em que a dominação religiosa é tal qual uma dominação sexual, né? É uma dominação erótica, né? Em que você sente dor e prazer concomitantemente. Aqui, já passei aqui, peraí. E por que isso acontece, né? Porque a dor, ela não anula essa satisfação. A dor, ela não anula o prazer. Você pode ter o ato de sacrifício, muitas vezes, digamos, você se sacrifica por algo, você se dedica, você sofre por aquilo, mas aquilo concomitantemente também lhe traz prazer. E eu até tenho certeza que vocês devem ter já experienciado isso. Em algumas atividades, você sofre para ter aquilo ali, como a própria paixão, por exemplo, né? Muitas vezes você se envolve e aquilo lhe traz certo sofrimento, mas conjuntamente traz também um certo prazer. Por isso, quando a gente fala em Eros relacionado à vida e à morte, a gente está relacionando, tá bom? Porque muitas vezes andam juntos, sim. E aí a gente chega no final da nossa apresentação para comentar sobre essa representação de Eros na narrativa de Apuleio, tá bom? Como eu falei para vocês, é uma dessas representações do Eros. A gente já está chegando ao fim. Não é isso, Esther? Faltam quantos minutos? Pelos meus cálculos, faltam 5. Isso. Estou certa, né? Pronto. Só para confirmar, eu... Então, na mímesis de Apuleio, como eu até já antecipei algumas coisas, a gente vai ver a representação desse personagem Eros. Nesse caso, ele vai ser o filho de Afrodite. Mas aí vamos contextualizar um pouco, né? Quem é como é que ele se enquadra dentro dessa narrativa, né? Então, essa obra, que é O Asno de Ouro, de Apuleio, a gente vai ter o relato, né,
do antes, o durante e depois de uma metamorfose animal. Essa experiência tripla, homem, animal e depois o retorno à forma humana, é uma experiência ímpar. Por quê? Ela vai dar ao narrador um campo de visão excepcional. Imagine que, vamos tentar entender, né? Se você, muitas vezes esse narrador, né, por ter uma experiência animal e uma experiência humana, ele consegue captar a essência dos homens de uma maneira notável. Porque aquilo que as pessoas não diriam na frente de um homem, dizem na frente do burro, dizem na frente do animal, porque ele não ouve nada, ele não vai dizer nada a ninguém, então as pessoas têm o poder de se revelar integralmente. Então é uma obra excepcional e que em alguns dos seus capítulos a gente vai ter a história de Eros e Psique. Vai ser uma dessas obras, uma dessas narrativas dentro de várias outras. E aí, essa mudança física, né, essa metamorfose que vai ser sofrida pelo personagem, ela não é apenas uma questão material e uma concretude física. Ela também compreende um elemento de transformação espiritual. Então, entre os livros 4 e os livros 6, a gente vai ter a história de Eros e Psique. Essa história vai ser contada por uma velhinha. E essa velhinha conta a história de Eros e Psique porque ela está tentando consolar uma moça que estava muito triste, né? Essa moça, ela havia sido sequestrada, e aí ela está totalmente desconsolada, e aí a velhinha conta uma história para ela, então é uma história dentro de uma história, conta essa história para tentar consolar, né? Para dizer, olha, digamos que a gente tem aquela moral da história, né? A velha e a boa moral da história. Você está sofrendo, está desconsolada, mas eu tenho uma história de uma jovem que sofreu muito mais do que você, né? E aí, e que no final acabou dando certo. Então, exatamente, Eloy, a gente faz com a obra de Shakespeare, né? A peça de Shakespeare. E aí a gente tem essa história e o burro, né, está ouvindo atentamente tudo isso. Então, Psique era uma jovem muito bela, só que a sua beleza, ela era uma híbris. E o que é isso, né? O que seria essa híbris? É justamente uma desmedida, ou seja, é uma beleza tão extrema que ela é uma beleza criminosa, sabe? E você é tão bonita que isso é um crime. É exatamente o destino de Psique. Ser detentora de uma beleza sobre-humana. Uma beleza que não deveria ser dedicada aos homens. Era uma beleza divina. E Psique tem essa beleza. Então, é uma beleza tão desmedida que ela vai sofrer penalizações. E quem é que vocês acham aí que vai ficar enciumada da beleza de Psique? Justamente a Afrodite. Isso mesmo, Fernanda. Sendo Afrodite a deusa da beleza, ela vai se sentir humilhada, ela vai se sentir preterida, rejeitada, porque a rivalidade está nessa situação. E aí eu vou contar para vocês. Para quem não leu, né, eu não vou dar muitos spoilers, porque eu quero que aqui seja aí, ó, o Eros para vocês lerem, ou seja, a motivação para vocês lerem depois essa história. Mas aí, só para eu dizer a vocês uma coisa. A rivalidade foi tão grande, Afrodite ficou tão revoltada com essa beleza de Psique, e de certa forma ela teve até a sua razão, porque as pessoas passaram a cultuar Psique como uma deusa. E passaram a deixar de ir para os cultos de Afrodite e ir para a casa de Psique, dedicar os cultos religiosos a ela, como se ela fosse a deusa do amor, né? A deusa da beleza. Então, realmente, foi extremamente desmedido esse contexto. Aí é que entra Eros. Eros vai entrar justamente aí. Por quê? Porque Eros vai ficar com a incumbência de resolver esse problema da mãe. E aí, o que acontece com Eros? Ele não vai resistir à beleza de Psique. E aí, ao invés de ele penalizar Psique, já que Psique deveria ter sido morta,
que é que ele faz? Até essa imagem mostra isso. Ele vai salvar a Psique. Quando a Psique cai de um penhasco, né? Que ela deveria morrer. Ele salva ela, leva ela para um palácio e vai tratar ela com todo carinho, com todo amor, vai dar a ela as melhores vestimentas, os melhores tratamentos. Psique vai ter várias serviçais a seu dispor. Só que Eros faz tudo isso escondido de sua mãe, né? E aí, fazendo tudo isso escondido da sua mãe, certamente a sua mãe vai descobrir, e aí a gente vai ter um caso da inveja das irmãs de Psique. Inclusive, esse conto lembra muito o que a gente vê nos contos infantis, tá bom? Quem se interessar mais, não é o objetivo dessa palestra, mas eu gosto de deixar sementes plantadas. Então, a Bela e a Fera, né, a Cinderela, vários contos de fada têm uma relação com esse mito de Psique. E aí, vejam bem, as irmãs vão ficar com inveja de Psique e vão fazer com que ela se coloque na situação indevida. Que situação é essa? É justamente e olhar como essa imagem está mostrando aí para vocês. Ver o Eros, ver o Cupido. Ela não deveria fazer isso. Ele deu todo mundo para Psique e fez só um pedido. Você não pode ver meu semblante, você não pode descobrir quem eu sou. Mas aí, estimulada pelas irmãs que estavam com inveja dela, por ela estar tão afortunada no seu matrimônio, ela vai se arriscar e vai vê-lo enquanto ele dormia. Acontece que vai cair como se fosse a cera vai queimá-lo, né? E aí ele acorda e desperta. Mais ou menos a partir dessa cena que a imagem está mostrando aí para vocês. E aí ele vai acordar. A partir disso, ela vai ter todo um sofrimento, ela vai ter toda uma verdadeira odisseia. Eu digo que Psique, ela é uma grande heroína, das maiores heroínas da literatura universal, que, do ponto de vista do herói, a gente vê Odisseu, a gente vê Hércules, mas eu acho que o que Psique passa é bem pior do que os 12 trabalhos de Hércules, e ela faz toda uma jornada heróica, e no final ela vai ter, sim, a sua consagração. Não vou contar aqui a história toda, mas o que é que importa para a gente perceber diante disso? Quem é esse Eros na narrativa de Apuleio? Ele vai aglutinar todas essas relações que eu venho trazendo para vocês, desde a teogonia de Hesíodo, desde a origem do Eros multigênese. Que Eros é esse? É o Eros da sedução, é o Eros do desejo, é o Eros do mistério, é o Eros da atração irresistível, é o Eros que salva, que promove vida, porque ele vai salvar a Psique, mas também é o Eros da morte, porque é encantada por esse Eros que Psique vai beirar a morte, né? Ela vai ter uma vivência de morte, depois ela vai ser despertada pelo beijo, né? Ela vai ter a experiência da morte a partir de um sono profundíssimo, e aí, após o beijo do grande amor, ela desperta. Então, esse Eros lá em Apuleio vai representar a vida, vai representar a morte, vai representar a fecundidade e, por último, também a imortalidade. Ou seja, tudo aquilo que eu falei para vocês desde o início, esse Eros em Apuleio vai também representar. Tanto que, no final, Psique vai ser imortal. Ela vai subir ao Olimpo, né? E vai ter essa congratulação de conseguir a imortalidade. Então, eu me detive, como vocês podem perceber, até pelo tempo, mas em toda essa origem do Eros, em toda essa compreensão multigênese e polissêmica do Eros, justamente por quê? Porque ao chegar em Apuleio, foi só juntar as coisas. É só encaixar essa representação. Então, se eu tivesse, digamos, passado por alto, ficariam muitas dúvidas em vocês
e dificultaria, principalmente para quem não leu a obra, né, para fazer esse encaixe. E aí ficou bem mais simples, porque é só compreender que aquela multirrepresentação, toda aquela polissemia, toda aquela diversidade de representação que eu vim tecendo e vim esmiuçando ao longo da apresentação, a gente vai encaixar aqui na narrativa de Apuleio. Então, é uma narrativa extremamente interessante, instigante, rica, e que esse erótico estará divinamente representado de uma maneira bela e eficaz. Por isso, eu deixo aqui também esse convite para a leitura de todos vocês. E assim a gente encerra. Eu passei aí 5 minutinhos aí da apresentação. Por favor, me dê esse crédito aí, esse desconto, que eu passei 5 minutos para poder falar. E aí a gente viu tudo isso, né? Todo esse contexto em que o erótico, desde a sua origem, tem toda essa polissemia, que na obra de Apuleio a gente também vai enfatizar e ver essa representação ainda mais palpável, tá bom? E aqui eu finalizo a minha apresentação demonstrando para vocês a rica representatividade de Eros na literatura greco-romana e, mais especificamente, na obra de Apuleio, deixando aqui e esperançando que a minha palestra tenha sido um convite também para vocês lerem essa obra. Não quis aqui contar muitos detalhes da história, para não dar tantos spoilers, para não tirar esse gosto da leitura, e sim despertá-los nesse impulso para que vocês possam ler essa obra, possam conhecer, e espero sim que faça muito sentido, a partir do momento que vocês possam ler, que quem já leu possa ressignificar essa representação, e quem não leu, fica aqui o convite de fazer essa leitura e lembrar desse momento que vivemos hoje, né, em que toda essa representatividade de Eros tão rica, tão diversa, tão variada, traz toda uma magnitude que representa muito bem o erótico nesse momento em que a gente está aqui debatendo sobre esse assunto, que, como vocês viram, está na filosofia, está na religiosidade, está na literatura, e como a poesia, eu digo que é a mãe da nossa humanidade, né? Já que a poesia representa a sociedade, a religiosidade, a história, a filosofia. Como diz Aristóteles, a poesia é tudo isso. Então, nada melhor do que a poesia, a Mimesis de Apuleio, para representar toda essa rica e essa dinâmica representação. Muito obrigada pela atenção de todos. Agradeço terem ficado aqui comigo, inclusive deixando eu passar um pouquinho do meu tempo. Agradeço a participação no chat, agradeço a presença. Obrigada, Viviane, obrigada por ter participado. Obrigada. E aí, Esther, né, tá colocando aqui eu não estou conseguindo acompanhar o chat todo, mas eu vi que ela colocou o link, né, para vocês fazerem A lista de presença, isso. Eu acabei de colocar no chat. Isso. Olha, uma menina aqui está dizendo que está pedindo autorização. Eu vou mandar o outro link, então, certo? Tá. Obrigada, Giovana. Que bom que lhe ajudou, que trouxe tanta elucidação para você. Fico feliz. Sim, aqui tem as referências aqui no final também. E eu posso deixar meu e-mail aqui, porque eu acho que quem pode falar, Herculano, sobre a palestra, se vai ficar disponível, é Esther. Eu não sei se vocês vão deixar no site.
Michele, dá uma licença, por favor. Mas nós estamos com dificuldade de assinar o formulário. Ele está parecendo que precisa de permissão necessária. Tá. Esther, por favor, eu acho que ela vai mandar outro formulário para vocês, tá? Vamos Perfeito, obrigada, viu, Michele? Nada. Pronto, acabei de mandar outro link através do chat. E com relação a... teve gente perguntando se ia ficar disponível. Vai sim, vai ficar disponível no canal do YouTube do grupo, certo? Do IGEPS, certo? A gente só leva um tempinho para botar, mas aí tem o pessoal que vai ficar responsável de postar lá, com certeza. Esther, por gentileza, você poderia passar o link do YouTube do grupo? Porque eu não consigo, eu não sei qual é a página do YouTube da faculdade de vocês. Inclusive, eu apresentei uma comunicação, eu queria saber se isso também vai lá para o YouTube ou não. Pronto, eu vou colocar aqui o link, certo? Certo, muito obrigada, Esther. Pois é, então, como vai ficar gravada, eu vou até deixar aqui nas referências para o pessoal depois poder pegar também, né? Para quem. Eu acho que é José Herculano, né? Teve alguns aqui que falaram que estão pesquisando algo nessa área, né? Giovana. Então, eu deixo aqui a. Michele? Oi. Eu achei sua fala muito produtiva, o seu trabalho é excelente, e é um trabalho, assim, para quem assistiu agora, vai ter que voltar e assistir de novo, porque o que você oferece é muito rico, é muito grande, muito amplo, e a sua bibliografia aqui é um espetáculo, né? Então, assim, a gente vai ter que voltar lá e assistir de novo a sua fala todinha, porque eu não consegui pegar tudo. Não consegui. Devido à grandeza do seu trabalho. Eu estou, de certo modo, impressionado. Como é seu nome? Francisco. Oi, Francisco, é um prazer. Que bom que você gostou da apresentação, foi feita com muita dedicação, muito carinho, faz parte da minha jornada, das minhas pesquisas, e fico muito feliz de ter tido também a oportunidade de partilhar isso com vocês, né? Até o rapaz tinha me dito para preparar 45 minutos, aí ele disse, no máximo 1 hora, eu disse, então eu vou preparar 1 hora, porque tem muita coisa para falar. E agradeço demais a atenção, e que bom que vai ficar salvo, né? Porque aí vocês vão poder, para quem me aguentar novamente, né? Quem tiver essa disposição, vai poder assistir mais uma vez. E aí, quem sabe, em etapas futuras, em momentos futuros, ou lá no segundo Amolite, né? A gente possa dar continuidade, e aí a gente pode ler melhor também a obra de Apuleio e destrinchar ainda mais essa obra que é tão magnífica e que tem uma contribuição tão grande para a nossa literatura universal, né? Como eu falei, desde um conto de fada, que a gente às vezes lê quando criança, tem uma relação com Eros e Psique, com Asno de Ouro, que muitas vezes passa desapercebido. E eu tentei trazer uma fala bem democrática, porque eu também sei que tem pessoas, assim, de âmbitos diferentes assistindo a palestra, né? Então, a gente tem um aluno de primeiro período de uma graduação, a gente tem um aluno de letras, um aluno que já não é de letras, um aluno que é de letras clássicas. Então, atingir esses públicos também traz essa nuance e eu tentei ser acessível também para todos vocês. Obrigada, Rose, pela atenção, e você não atrapalhou, não. Você até pediu desculpa aí, mas não atrapalhou, não. Eu agradeço a participação de todos durante a apresentação, né, através do chat, todos que participaram no chat, eu acho que teve Fernanda, Giovana, né, Rose e tantos outros, Iveson, né, que fez excelentes
Observações também? Obrigada. E aqui eu me ponho à disposição para quem quiser fazer mais alguma pergunta, quem quiser fazer mais algum comentário, estou à inteira disposição de vocês. Vou até colocar aqui no chat meu e-mail, porque para quem quiser tratar mais sobre o tema, apesar que também me acha fácil por aí, né? Mas, deixa eu ver se está certo aqui. E aí, quem quiser, de repente, trabalhar também esse tema e quiser aprofundar, a gente pode trocar mais figurinhas. Tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos. E agradeço mais uma vez vocês pela atenção e ao Monique pelo convite. Nós que agradecemos, professora. Foi muito bom, né? Amanhã, aí com a senhora, essa partilha de conhecimento. E somos muito gratos, né, por a senhora ter aceitado o convite e estar partilhando aí um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Esther. E deu certo o formulário para todo mundo? Deu sim, eu tinha criado 2 links, aí eu mandei um, aí eu já previ que não ia funcionar e mandei o outro, mas aí funcionou sim, já consegui ver a assinatura do pessoal. Certo. Então, o que que tem? Todo mundo já assinou, Esther? Ou será que ainda falta algum? Eu não preciso, né? Não. Eu acabei de receber, eu acredito que tenha sido a última assinatura agora. Foi essa média, acabei de receber outra agora, foi 55. Ah, entendi. Que bom. Tivemos também um bom público, né? Isso pode É, ajudar. Mesmo eu passando aí um tempo, 5 minutos, né? Eu passei um pouquinho, não, mas foi tranquilo demais. tranquilo, né? Sim. Pois é. Então, Esther, você finaliza, eu finalizo, mais alguém quer participar, mais alguém